bem com vocês? Vamos para mais uma aula e essa aula será diferente, pois será revisão de ciências com assuntos que foram trabalhados aí no mês de abril e que temos continuidade com as aulas vídeos. Então, neste vídeo, iremos revisar os seguintes conteúdos de ciências: a diversidade dos seres vivos, as plantas e os animais. Então, crianças, vamos lá, né? Nós sabemos que existe uma grande diversidade de seres vivos. E os seres vivos, eles surgiram há cerca de milhões de anos, provavelmente na água, em um longo e lento processo de evolução que teve como resultado a grande diversidade de seres vivos. De tempos em tempos, crianças, os cientistas, eles descobrem novos seres vivos e certamente ainda há muitos que ainda não conhecemos. Já que falamos sobre a diversidade dos seres vivos, agora iremos falar sobre as plantas, que também existe uma grande diversidade, variedade de plantas. E elas podem viver em diferentes ambientes, tá? Então vamos observar. Então elas podem viver em ambientes com clima úmido ou de clima seco e quente, como também aquelas plantas que vivem em ambientes aquáticos, né? Que são chamadas de plantas aquáticas. As plantas, crianças, para elas sobreviver, elas necessitam de quê? De água, luz solar, gás oxigênio, gás carbônico, além de nutrientes como os sais minerais, tá? Agora vamos falar sobre a relação que existe entre as plantas terrestres e o solo. Elas estão intimamente ligadas, tá? As plantas terrestres e o solo. O solo promove a fixação das plantas e as plantas protegem o solo contra a erosão do vento, como também da água das chuvas. E vamos falar aqui sobre algumas medidas para o cultivo. Quando nós precisamos cultivar algum vegetal, precisamos aí verificar quais são as necessidades que o nosso vegetal precisa, não é verdade? Então, o nosso vegetal, às vezes, ele precisa de algumas necessidades para ele crescer e se desenvolver. Então, vamos observar aqui algumas medidas de cultivo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, fertilizar o solo com adubos orgânicos ou químicos. Irrigar o solo caso esse solo seja muito seco. Drenar o solo se ele tiver água em excesso. Arar o solo, isto é, mexer, deixando-o mais solto, para que as sementes possam receber oxigênio, né? Gás, oxigênio. E ainda falando sobre as plantas, vamos falar sobre as partes das plantas. A maioria, quando eu digo maioria das plantas, elas vão possuir o que, crianças? Raiz, caule, folhas, né? Flores e frutos, tá? Então a maioria das plantas apresentam aí essas partes, certo? E aí que vocês já estudaram, tá? Nessas partes das plantas eu tenho a classificação entre órgãos de nutrição e órgãos de reprodução. Órgãos de nutrição eu tenho a raiz, o caule e as folhas. São os responsáveis aí pela nutrição da planta. Quando eu falo de órgãos de reprodução, eu tenho as flores, que são responsáveis pela reprodução da planta. E os frutos, né, crianças? Os frutos guardam as sementes, né, que darão origem aí a novas plantas. E aí eu tenho aqui, né, a imagem que todos já conhecem, que são as flores, as folhas, frutos, né, frutas, caule, raiz e as sementes. Agora eu irei falar alguns órgãos, né, que são as partes das plantas e as suas funções, tá? Cada uma delas tem a função. Então vamos falar aqui desses três órgãos: o caule, raiz, folha, tá? Então vamos verificar aqui.
Caule. Qual é a função do caule? Conduz a água e os nutrientes por todo o vegetal, tá, crianças? Até as folhas. Raiz. A raiz ela é responsável por absorver, né? Ela absorve a água e os nutrientes do solo e os transporta até o caule, né? Para que o caule possa ir transportar aí para as partes das plantas, né? Conduzir. Folha é responsável pela produção de alimento e também pela respiração da planta. Então, eu tenho aí os órgãos e as suas funções. E tenho aqui as partes das folhas, né, que nós estudamos. Então, aqui nessa regiãozinha da folha, eu tenho que a bainha. Aqui eu tenho o peciolo e aqui eu tenho o limbo. Lembrando que no limbo eu tenho as nervuras, certo? Vamos aí adiante. Vamos falar sobre a fotossíntese, né? Que eu e vocês conhecemos bem. É por meio da fotossíntese que as plantas produzem o seu próprio alimento, não é verdade? Então, para produzir o próprio alimento, por meio da fotossíntese, as plantas precisam de água, nutrientes que estão ali presentes no solo, gás carbônico do ar e energia solar. É disso que as plantas necessitam para realizar o processo de fotossíntese, que é a produção de alimento das plantas. Para realizar a fotossíntese, as plantas necessitam de quê, crianças? Da clorofila, tá? E onde é que fica a clorofila? É uma substância, tá, de cor verde existente nas folhas, em alguns caules e ramos mais novos. Esse pigmento, crianças, de cor verde, ele capta o quê? A luz solar, a energia solar, possibilitando aí que a planta possa, né, produzir o seu alimento. E vamos falar, né, sobre a respiração. As plantas são seres vivos e todo ser vivo respira, não é verdade? Dia e noite sem parar. Então as plantas, elas também respiram, tá? Na respiração, as plantas absorvem gás, oxigênio e eliminam aí gás carbônico, tá? Esse processo na respiração absorve oxigênio e elimina o gás carbônico. Só que quando isso é na presença de luz, tá? O gás carbônico produzido pela planta durante a respiração é utilizado na fotossíntese. E isso se for na presença de luz. E quando não é na presença de luz? Quando há ausência de luz. Então, esse gás, né, carbônico que foi produzido na respiração, crianças, ele é simplesmente eliminado, tá? Temos também a transpiração. Se as plantas respiram, elas também transpiram, certo? Então, as plantas também transpiram. Elas perdem água em forma de vapor. A transpiração é realizada principalmente por quem? Pelas folhas, por meio dos estomatos, que são que? Minúsculas aberturas presentes na superfície da folha. Então, são essas as informações que eu tenho sobre transpiração. E vamos falar, né, sobre o ciclo da água, a água que é tão importante para todos nós. Eu tenho aqui uma imagem exemplificando o ciclo da água, só que eu vou convidar vocês para o próximo slide para vermos, né, estudarmos aí as etapas do ciclo da água, tá? O primeiro processo para que ocorra o ciclo da água é o processo da evaporação. Do que, crianças, né? Da água de rios e oceanos, que vai aumentar, né, o vapor de água presente na atmosfera. Então, vai ocorrer o que? O processo de evaporação. Segundo, o vapor, né, e água, que é o vapor de água, passa para o estado líquido em um processo chamado de condensação, que vai formar aí as nuvens. Com a formação de gotas maiores de água nas nuvens, essas gotas caem, porque fica pesado, então essas gotas caem em
pode ser em forma de chuva, granizo ou neve. A chuva, ela vai alimentar rios, lagos, pode penetrar no solo, nas rochas, não é verdade? Então, as plantas, elas absorvem parte dessa água, que depois retorna à atmosfera por meio lá do processo de transpiração que a gente estudou, dando aí continuidade ao ciclo hidrológico. Nas partes mais altas, né, dos continentes, nas regiões das geleiras, a água encontra-se o quê? Como é que a água se encontra ali nessas regiões? Ela se encontra congelada, ou seja, em estado sólido. Então, eu tenho aqui o ciclo da água. Então, ocorre a evaporação, né, da água dos rios e oceanos. E isso aí fica o vapor de água na atmosfera, que forma as nuvens, que essas nuvens ocasionam aí chuva, né? Pode ser chuva ou granizo ou neve, que vai alimentar os rios, os lagos, vai cair também sobre as plantas, que vão absorver também essa água, como também cai água no solo, né? Que aí é infiltrado. Então, eu tenho aqui o ciclo da água. Vamos falar também sobre como é o ciclo da água nas cidades. Tá? Sabemos que nos centros, né, nas grandes cidades, há poucas árvores, não é verdade? Há poucas árvores e há grande presença de quê? De asfalto e de concreto. Então, como é que ocorre aí o ciclo da água? Então, nas cidades, a água ela não consegue penetrar no solo, né, pois encontra-se impermeabilizado pelo asfalto e pelas edificações. Então, a água da chuva acumula, causando enchentes. Basicamente assim, crianças. Então, eu tenho o concreto, eu tenho as edificações, eu tenho o asfalto. Então, essa água da chuva ela não consegue infiltrar e chegar ao solo. E isso causa, né, lógico, as enchentes, porque não tem como a água infiltrar. Só que tem outro problema, que é a quantidade de lixo, né, que é jogada aí pelas pessoas, que termina caindo nos bueiros e entopem, e aí essa água vai escoar por onde? Se os bueiros estão entupidos e se a água não consegue filtrar no solo, então infelizmente termina ocasionando aí as enchentes. Lembra que também, né, nós falamos de quê? Do asfalto, concreto e vidro e metais, que eles absorvem o quê? Grande quantidade de calor. Então, eles absorvem e armazenam grande quantidade de calor. Nas cidades, a taxa de transpiração é muito baixa, porque não tem muitas árvores, tá? Então, a transpiração vai ser baixa, o que deixa o ar mais seco e também as temperaturas mais altas. Então, como nas grandes cidades eu vou ter uma maior retenção de quantidade de calor devido aos materiais presentes, como asfalto, concreto, vidro, dentre outros, e também existe aí a ausência de árvores. Então, esses, né, vão ocasionar o quê? A ilha de calor. Mas, tia Hortência, o que é a ilha de calor? É quando uma área ela é modificada pelo ser humano, como no caso das grandes cidades. E essa modificação do ser humano vai fazer com que essa área apresente temperatura maior do que o seu entorno, que está menos alterada e tem mais vegetação preservada. Então, essa ilha de calor ela vai acontecer onde? Nos centros urbanos. E já no seu entorno, né, no entorno das grandes cidades, não vai ocorrer o mesmo fenômeno, porque no seu entorno não foi tão modificado pelo ser humano, certo? Então, crianças, precisamos aí conter, né, as ilhas de calor. Ninguém aguenta um calorão, não é verdade? Então, vamos falar aqui algumas medidas, tá, para barrar aí as ilhas de calor, para amenizar, tá, os efeitos delas. Então, é preciso o quê? Criar áreas permeáveis, como vegetação, recuperar lagos e nascentes, criar parques e áreas abertas e promover, é claro, o plantio de árvores. Então, essas são algumas das medidas para conter aí as ilhas de calor, tá bom? E chegamos aqui nos animais. Assim como
falamos das plantas, os animais também apresentam uma grande diversidade, tá, crianças? Tanto que podemos aí classificar os animais de acordo com as suas características. Vamos ver aqui as características, como a alimentação, posso classificar os animais de acordo com a alimentação, de acordo com a cobertura do seu corpo e também do ambiente em que vivem, né? Eu também posso classificar. E é claro, tem mais, eu posso classificar um animal de acordo com a presença ou ausência de quê? De coluna vertebral. Então, aqui na parte da presença ou ausência de coluna vertebral, eu posso classificar os animais em animais vertebrados e animais invertebrados, tá bom? Os animais vertebrados, crianças, possuem o quê? Crânio. Qual é a função do crânio? Proteger o encéfalo. E também apresenta o quê? Coluna vertebral. O que é a coluna vertebral? É um conjunto de estruturas que são denominadas de vértebras e promovem a sustentação do corpo, tá bom? Então, os vertebrados são classificados em 5 grandes grupos. Vamos ver aqui quais são os grupos? Eu tenho o grupo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, aves, mamíferos, tá? Então, eu tenho aqui esse grupo, tá? Representando aí os animais vertebrados. Agora, é claro, vamos falar aí um pouquinho das características de cada grupo, tá bom? Sobre os anfíbios, o que a gente deve saber sobre os anfíbios? Que eles possuem a pele úmida, quando filhotes eles vivem somente na água. Mas na fase adulta eles podem viver tanto na água como também na terra, tá, crianças? Geralmente nascem de ovos que se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Então essas aqui são as informações sobre os anfíbios. E vamos aí para informações sobre os peixes. Sabemos que os peixes vivem em ambientes aquáticos, né? E em geral nascem de ovos e têm o corpo coberto por quê? Por escamas. Então são essas as características dos peixes. Agora iremos falar sobre os répteis. Quais são as características dos répteis? A maioria nasce de ovos que se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Os répteis têm a pele que seca, coberto por escamas ou então placas ósseas, tá? Então, eu tenho aí as características dos répteis. E chegamos aqui nas características das aves. Nascem de ovos com casca, desenvolvidos fora do corpo da fêmea. E as aves têm o corpo coberto por quê, crianças? De penas, tá? Então esse elemento é o que diferencia as aves, elas possuem penas. E vamos aqui para os mamíferos. Durante a gravidez, as fêmeas de mamíferos começam a produzir o quê? Leite, tá, crianças? Para a amamentação. Então, como as fêmeas começam a produzir leite para a amamentação, então deduzimos que os mamíferos mamam, tá? Então, os mamíferos possuem essa característica de mamar. E a maioria dos mamíferos tem o corpo coberto por pelos, com exceção de 2 seres, que são as baleias e dos golfinhos. Crianças, nós podemos ser chamados de mamíferos? Sim, a gente mama, né? E também temos pelos, na verdade, então somos considerados como mamíferos. Chegou a hora de conversarmos, né, sobre que animais invertebrados. Agora vamos falar sobre esse grupo de animais. Os animais invertebrados, eles não possuem o quê? Coluna vertebral. E eles apresentam aí a maioria das espécies conhecidas até o momento. Então vamos conhecer aí os grupos, né, que representam aí os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem coluna vertebral. Então vem aqui comigo. Vamos falar sobre os poríferos. Os poríferos são animais bastante primitivos que vivem exclusivamente em ambientes aquáticos e fixos, tá? Então eles são aquáticos e ficam fixos ali em algum lugar, né? Fixos em regiões submersas por água. Pelo fato deles não se movimentarem, crianças, eles podem ser confundidos por elementos não vivos, tá? Daquela região, tá? Onde ele vive. Então vamos
falar agora sobre os quinidários. A maioria vive em ambiente aquático marinho, tá? Marinho. E tem uma estrutura que produz uma substância urticante. Que essa substância, ela serve tanto para a defesa, como também para a captura de pequenos animais. E quais são aí os representantes desse grupo? Eu tenho a água-viva e a anêmona, né, que fazem parte desse grupo. Vamos falar também sobre os anenídeos e vermes. Esses têm um corpo mole, tá bom, crianças? E respiram através da pele. Muitos vivem no solo, como a minhoca. E existem vermes, crianças, que eles vivem dentro de outros seres vivos. É sério. E aí, como exemplo, eu tenho a lombriga e a tênia. Então, falamos aqui sobre os anenídeos e vermes. E temos, é claro, os molúsculos. Quais são as características? Tem um corpo mole e respiram por meio de brânquias e pulmões. Seu corpo é constituído de 3 partes: cabeça, pé e massa visceral. Muitos molúsculos ainda têm uma concha calcária protetora, tá? Então, muitos, né? Vamos agora para os artrópodes. Tem membros rígidos e várias pernas, né? Vários pares de pernas. Exemplos: insetos, crustáceos, aracnídeos. Então, essa é a informação aqui que eu tenho sobre os aracnídeos. E aí, chegou a hora de falarmos sobre a reprodução. O que é a reprodução, né, crianças? A reprodução consiste em um processo em que um ou mais organismos produzem descendência, transferindo aí os seus genes, né, para o ser vivo. Então, vamos falar aqui, conhecer um pouquinho sobre a reprodução dos animais. Vamos falar sobre a reprodução dos peixes, né, que são aqueles que vivem em ambiente aquático. Os peixes, crianças, eles podem ser classificados como ovíparos, vivíparos, ovovivíparos. Mas, tia Hortência, como é essa classificação? Ovíparos formam filhotes dentro dos ovos, só que fora do corpo da mãe. Vivíparos formam filhotes dentro do corpo da mãe. Ovovivíparos formam filhotes dentro de ovos que ficam no interior do corpo da mãe. Então, essas aqui são as informações para que possamos classificar os animais em vivíparos, ovíparos e ovivíparos, tá bom? Já que estamos falando sobre a reprodução dos peixes, os animais eles possuem algumas estratégias de reprodução, como proteção. Então, os peixes eles possuem essas estratégias de reprodução. Como algumas espécies de peixe, eles cuidam dos ovos e dos filhotes até que eles sejam independentes. Quando eu falo algumas, tá? Então são só algumas espécies, tá? Existem espécies que não apresentam essa característica, tá? E essas estratégias de reprodução para os peixes são muito importantes, pois os peixes lidam com predadores naturais, como também da pesca predatória. Predadores naturais, que eu digo, são os predadores que existem na natureza, tá? Por meio da cadeia alimentar. Mas também existe a pesca predatória, que é aquela ação de pescar desenfreada, excessiva, no qual o meio ambiente e as populações dos peixes, eles não conseguem repor da mesma forma em que são retirados, certo? Vamos adiante. Vamos falar agora sobre a reprodução dos anfíbios. Podem ter reprodução ovípara, vivípara, ovovivípara. E eles apresentam aí a fase naval, tá? No nascimento deles. Eles possuem, é claro, também as estratégias de reprodução. Então, eles podem colocar os ovos nas margens dos rios, podem formar ninhos e até depositar nas folhas, né, das árvores, das plantas. E eles apresentam uma característica principal, que é o quê? A umidade. Eles precisam de umidade para que o filhote possa nascer e crescer, tá? Para que o filhote possa ir se desenvolver, tanto nos peixes como também aqui nos anfíbios, tá? Existe essa característica da umidade. Vamos falar agora sobre a reprodução dos répteis. A maioria dos répteis se reproduz de forma ovípara, tá?
E eles possuem aí uma casca protetora, que é justamente o que vai diferenciar dos peixes dos anfíbios. Porque se eles possuem essa casca protetora, isso significa dizer que eles não necessitarão dessa umidade da água, porque essa casca protetora ela vai promover aí a proteção, é claro, como também um reservatório de água para que esses animais aí possam se desenvolver, tá? Então eu tenho aqui as estratégias de reprodução também. Então eu tenho espécies que protegem aí, né, seus filhotes, e tem aquelas que não protegem. No caso, tem os jacarés, que eles promovem a proteção, e tem as tartarugas que não promovem essa proteção. As tartarugas, elas apenas depositam seus ovos, e só retornam ao local para depositar mais ovos. Então, elas não apresentam aí essa característica da proteção, certo? Temos também a reprodução das aves. As aves são ovíparas e seus ovos precisam ser chocados, ou pela mãe ou pelo pai, tá? Porque nem sempre é a fêmea que choca seus ovos, tá? Existem espécies que é o macho que faz esse processo de chocar os ovos. Vamos falar sobre os mamíferos. A maioria dos mamíferos é vivíparas, mas existem sim alguns que não sejam de forma vivípara. E em muitos dos mamíferos vivíparos, o desenvolvimento acontece dentro da placenta, que antes da placenta ela fornece tanto oxigênio como também alimento, né, para que possam se desenvolver. E todos os mamíferos que possuem o desenvolvimento por meio da placenta são chamados de placentários. E também aí eu tenho o tempo de gestação, que antes, dependendo de indivíduo, para indivíduo, no grupo aí dos mamíferos, pode haver aí um tempo de gestação diferente. Então, eu posso ter animais que vão ter o tempo de gestação curto e já outros animais que vão ter o tempo de gestação longo. Então, é uma variação aí dependendo do animal. Tá bom? Vamos falar aqui sobre o aquecimento global. Lembra que falamos sobre os animais ameaçados, que estão sendo ameaçados? E o que é o aquecimento global? É o aumento da temperatura, né, na Terra, tá? Então, esse aquecimento global, ele está ocasionando o quê? Alguns problemas, tá? E vamos falar aqui sobre os lagartos. Mas, Geordense, por que os lagartos? Porque os lagartos, né, estão sofrendo com um aquecimento global. Os lagartos são o quê? São répteis. E são répteis que necessitam da temperatura do ambiente para regular a temperatura do seu corpo. Nas horas quentes, os lagartos procuram um abrigo, tá? E quando eles procuram um abrigo, eles não saem. Então, eles podem ficar sem alimento, eles não se reproduzem e também nem servem de alimento para outros seres vivos. Então, resumindo, o lagarto escondido não se alimenta, não deixa filhotes e nem serve de alimento para outras espécies. Mas aí eu pergunto a vocês, é só os lagartos que podem sofrer com isso? Não, né? Nós também, seres humanos, estamos sofrendo com o aquecimento global. A única diferença de nós para os animais é que nós temos a solução em nossas mãos. Podemos sim criar medidas para que ocorra a diminuição do aquecimento global. Tá? Não é só os animais que estão sofrendo com o aquecimento global, estão sofrendo o que sofrerão. Nós, seres humanos, também sofreremos. Estamos sofrendo e sofreremos. Agora vamos falar sobre os seres vivos e o fluxo de energia na natureza, tá bom, crianças? Adquirimos energia por meio do quê? Dos alimentos. Então, para se alimentar, os seres vivos dependem de alimentos do ambiente que estão presentes no ambiente e de outros seres vivos. Então, por meio da alimentação, eu posso precisar de alimentos que estão no ambiente ou de outros seres vivos, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho aqui sobre esse assunto. Vamos falar sobre os produtores. Quem são os produtores? São aqueles que produzem o próprio alimento por meio aí da fotossíntese. E dentro dos produtores, eu tenho como os principais, eu tenho aqui as aves e as plantas, tá? Agora vamos falar sobre os consumidores. Os consumidores são seres vivos que se alimentam de outros. Por que eles se alimentam de outros? Porque eles não produzem o próprio alimento, não é verdade? Então aí eles precisam se alimentar de outros seres vivos, tá bom?
agora iremos falar sobre os decompositores. São os seres vivos que decompõem plantas e animais mortos para se alimentarem. Basicamente assim, tem um animal morto, tem uma planta nova, então eles vão realizar aí o processo de decomposição e vão se alimentar dessas matérias mortas. E nesse grupo aqui eu tenho o quê? Os fungos e as bactérias, tá bom? E chegamos aqui na cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar, né, crianças? É a sequência na qual um ser vivo serve de alimento para o outro. Isso chama-se de cadeia alimentar. Isso é natural, tá, crianças? Nessa imagem aqui, que a tia escaneou no vídeo de vocês, eu tenho os produtores, né, que são as plantas, eu tenho o esquilo, eu tenho a serpente e eu tenho o gavião. Isso aqui é a exemplificação de uma cadeia alimentar. Então, vamos conhecer aqui, tá? Então, aí, foque aí na imagem anterior que a tia mostrou para vocês. Vamos tentar entender aqui como é que funciona a cadeia alimentar. Eu tenho quem? Produtor. O produtor é aquele que produz seu próprio alimento, que no caso aí será o vegetal, tá? Então, o produtor será sempre os vegetais, as plantas, que é aquele que produz seu alimento a partir de nutrientes disponíveis na natureza. No produtor, depois eu tenho quem? O consumidor primário. Esse consumidor primário, crianças, ele não produz seu próprio alimento. Então, ele precisa se alimentar de quem? Do produtor. Então, consumidor primário são os animais que se alimentam de um produtor. Então, consumidor primário é o quê? Aquele animal que é vívero, que se alimenta de um produtor, ou seja, do vegetal. Tá bom? Vamos conhecer agora o consumidor secundário. Os animais que comem os herbívoros, tá? Então, o consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário, que é um herbívoro. Consumidor terciário. Aqui, crianças, eu tenho os carnívoros que consomem outros carnívoros. Então, é essa definição que eu tenho para consumidor terciário, tá bom? E, no caso, o consumidor terciário provavelmente irá, né, se alimentar do consumidor secundário. E eu tenho os decompositores, né, que é para finalizar aqui a relação cadeia alimentar. Eu tenho o quê? Os fungos, que se alimentam dos restos desses vegetais quando eles estão mortos. Então, aqui eu tenho que a exemplificação da cadeia alimentar. Vamos aqui mais adiante que ainda não terminou. Crianças, quando eu digo cadeia alimentar, tudo precisa estar equilibrado, porque cada ser vivo ele vai desempenhar uma função na cadeia alimentar. Então, é necessário que essa cadeia alimentar esteja em equilíbrio. Porém, acontecem algumas ações, principalmente provocadas por nós seres humanos, que ocasionam o quê? O desequilíbrio da cadeia alimentar. É isso mesmo. Então, nesse slide, vamos ver aí algumas das ações dos seres humanos que provocam o desequilíbrio. Então, vamos ver aqui. Eu tenho desmatamento, ele ocasiona aí o desequilíbrio na cadeia alimentar. A questão da caça e pesca predatórias também ocasiona um desequilíbrio. O uso inadequado de agrotóxicos também ocasiona um equilíbrio. E as queimadas, tá? Também ocasionam aí o desequilíbrio, tá? Vamos aqui adiante. Cadeia em equilíbrio. Crianças, aqui eu tenho um scanner, tá? Que é justamente para vocês perceberem qual é a diferença de uma cadeia equilibrada para uma cadeia aí que está desequilibrada. Então, na primeira imagem, eu tenho aqui um rato, né? Que está se alimentando das plantas. Então, o rato se alimenta do vegetal, só que tem um ser vivo que vai se alimentar do rato, que é quem? A cobra, né? A cobra aqui está se alimentando do rato. Então, o rato se alimenta do produtor, né? E aqui do rato vem a cobra que come o rato. Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar que está equilibrada, tá bom? Agora vamos ver uma cadeia alimentar que está em desequilíbrio. Sabemos que muitas cobras são mortas. Então, se essas cobras são mortas, ocorre o quê? A diminuição da população de cobras. E aí, quem vai
ratos. Então, vai ocasionar o quê? O aumento no número da população de ratos, e aí a alimentação, no caso dos vegetais, vão ser poucos, né, para os ratos vão comer tudo. E aí vai ter outros animais que não vão conseguir se alimentar aí dos vegetais, né, que são os vegetais, as plantações que os ratos devoram, que os ratos comem. Então, outros animais não vão conseguir se alimentar. Então, aí já ocasiona o desequilíbrio, tá, crianças, aqui nessa situação. E vai se desequilibrando, porque tudo é relacionado. Tá bom, crianças? Então, crianças, finalizamos aqui, tá, a revisão de ciências. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, para realizarem a atividade, né, avaliativa, que é para a sondagem do desempenho de vocês. E aí vem mais uma orientação, né? As orientações que vocês necessitam. Procurem responder com calma, paciência. Procurem um lugar aí na casa de vocês tranquilo, silencioso, tá bom? Como é uma atividade para medir o desempenho de vocês, vocês precisam aí, responderem sozinhos. Só você e a atividade avaliativa e Deus, tá? Sem amiguinhos, sem papai, sem a mamãe, sem a vovó, sem o titio. É só você e a atividade avaliativa. Porque se você não fizer assim, com consultas, com o livro, com outros deveres, né, aí você não vai conseguir medir o seu desenvolvimento, né? Porque você está sendo auxiliado, tá bom, crianças? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!